Começo, inclusive, conversando com alguém que entende muito e que vai nos ajudar a ampliar esse olhar para combater preconceitos e promover mais inclusão. De acordo com os dados do último censo, mais de 2 milhões de brasileiros declararam ter recebido diagnóstico de TEA, um número significativo que pode ser ainda maior, considerando os inúmeros casos que ainda não foram diagnosticados por profissionais de saúde. O autismo se manifesta de formas diferentes em cada pessoa, sendo necessário o acolhimento, informação e conscientização. E para a gente falar mais sobre o tema, então a psicóloga Camila Lessa, que é especialista na área e referência no atendimento de pessoas no espectro, já está aqui. Seja muito bem-vinda, Camila, muito bom te receber. Obrigada pelo seu tempo aqui com a gente, tá bom? Vamos sentar. A Camila é autora de um livro incrível, já esteve aqui conosco, nos ajudou bastante e hoje eu tenho certeza que com mais tempo vai poder ajudar mais gente ainda. Que bom, obrigada, gente. Obrigada pelo convite, é um prazer estar de volta. O prazer é todo nosso, Camila. Quando a gente fala de acolhimento, de levantar a bandeira contra o preconceito, de proporcionar mais qualidade de vida para quem está no espectro autista, a gente está falando exatamente do quê? De uma família toda envolvida, de uma sociedade toda sabendo o que de fato é o autismo. O que é o autismo? O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, caracterizado por algumas características que hoje o DSM, né, nos traz para diagnóstico. Então, são limitações que essa pessoa traz para a vida e que com as terapias é possível que ela tenha uma vida quase normal, assim como a minha, assim como a sua, né? A gente tem diferentes níveis, né, de suportes dentro do TEA, mas que a gente precisa hoje conscientizar essa sociedade, né, toda e as famílias da importância desse papel, do entendimento e das terapias também na vida dessa pessoa com Quais autismo. são os níveis de suporte do autismo? Nível 1, né, é um nível de suporte que a criança já fala, a criança consegue se comunicar. Nível 2 é aquela criança que tem muita ecolalia, muita estereotipia. O que é ecolalia? Ecolalia são frases repetidas, sem função muitas vezes. Então, muitas vezes a gente tá com a criança tomando café e a criança fala, dá descarga, né? Uma ecolalia tardia ali que ela ouviu em algum momento uma frase e ela vai repetir sem função. Então, ela ainda assim tem dificuldade de comunicação. É uma criança, talvez, que não consiga se socializar, não consegue iniciar uma conversa, manter uma conversa e terminar uma conversa. Esse é o nível 2 de suporte. Nível 2. Nível 3 de suporte. Crianças que não verbalizam, que não falam, que não se comunicam. Aquela criança que não consegue nem apontar o que ela quer. A criança que tem muita estereotipia, uma criança que tem muitas crises sensoriais. Então, o que é a crise sensorial? Então, pra gente, o calor, né, é difícil a gente se manter num local com calor. Para eles é 2 vezes pior. Então, às vezes, o calor traz uma desregulação. Então, suporte nível 3 é um suporte que precisa muito de AT na escola, que é o acompanhante especializado, que acompanha essa criança. São crianças que talvez com 7, 8 anos estarão ainda precisando do auxílio de fralda, não consegue ir no banheiro, usar o banheiro sozinha. Suporte nível 3 é uma pessoa que precisa de um suporte o tempo todo. Então, para tomar banho, para comer, são crianças que muitas vezes não conseguem ter a coordenação motora para pegar um garfo e colocar na boca para ela se alimentar. Existe trabalhos que tratem, né, que conduzam os níveis a ponto da criança, por exemplo, ser nível 3 e passar a ser nível 2, ou 2 virar nível 1? Quando a gente estimula esse cérebro, né, esse cérebro de forma adequada e com as horas que de fato aquela criança necessita, a gente consegue sim pular de um nível 3 para um nível 2 e para um nível 1. Agora, quanto tempo isso vai levar, isso depende muito dos profissionais envolvidos, isso depende muito de horas de estimulação. E quando a gente fala de horas, eu não estou falando de horas dentro de salas de clínica, eu estou falando de estimulação em casa, eu estou falando de estimulação correta na escola, eu estou falando de materiais adaptados para que essa criança consiga ficar numa sala de aula como todas as outras. Então, sim, tá? Quando a gente tem a estimulação, a gente consegue diminuir
esses atrasos dessa criança. A maturidade que vem com o tempo, com o passar dos anos, com a idade, ela também contribui para que a criança possa passar de fase? Sem terapias? Não. Com a terapia, sim. Perguntando se também Sim. é um fator que Nível faz de diferença. desenvolvimento faz diferença. Faz diferença. Faz diferença. Mas faz diferença positiva e negativa em alguns casos. Então, se a gente pega hoje uma criança com 4 anos, com talvez 6, 7, suporte nível 3, eu consiga já começar uma comunicação com ela. Mas se eu pego uma criança já com 7, 8 anos, um suporte nível 3, que não se comunica, vai ficando mais difícil por conta da neuroplasticidade, que é esse cérebro mais molinho para receber informação e essas conexões sinápticas que aí vão ficando mais difícil. Ou seja, diagnóstico precoce e tratamento multidisciplinar precoce também, o quanto antes e mais completo, melhor. Faz toda a diferença na vida dessa criança, no desenvolvimento infantil. Eu falo que quanto mais cedo a gente começa um tratamento de uma criança, mais rápido a gente salva essa família, porque não é só a criança, né? Quando a família recebe um diagnóstico de um autismo, ela recebe uma sentença. Faço parte da orientação parental, eu trabalho diretamente com as famílias, né? Tanto que nos 2 livros que eu sou coautora, um livro eu sou autora e outro coautora, e estou lançando o 3º livro, que é junto com o Dr. Tiago Castro, que é referência no autismo. Eu venho com a orientação parental, o quanto essa família sofre e o ambiente que essa criança está vai facilitar o ensino dela ou vai minimizar esses ganhos também. Então é importante, sim, o atendimento precoce, até também para que essa família entenda esse processo e aceite esse diagnóstico. Qual que é a principal causa do autismo? A gente não tem a causa, né? São multifatoriais. Então, o autismo, ele está envolvido com genética, com infecções na gravidez da mãe, uso de drogas, de bebidas alcoólicas. Então, hoje ainda a ciência está estudando muito, mas hoje a gente fala de causas multifatoriais. Tem como uma das causas a questão não só genética, mas da hereditariedade? Pais que estão, de repente, no nível 1 de suporte, podem ter filhos? A probabilidade é maior. Então, quando, por exemplo, o irmão, né, eu já tenho um filho autista e eu engravido de outra criança, sim, tem probabilidade dessa outra criança, do meu segundo filho, vir também com autismo. Então, quando a gente fala de genética, a gente fala de essa Hereditariedade. Isso, da família também. E não só pais com autismo. Às vezes a gente pega famílias com casos de esquizofrenia, depressão. Também pode ser uma causa, aumentar as chances dessa criança vir com autismo. Mas não só isso, né? Todo o resto também faz parte aí de um possível diagnóstico. A gente falou da importância do diagnóstico e do tratamento precoces. E há muito pouco tempo foi noticiado um número grande de adultos que perceberam-se dentro do espectro autista, né? E muitos nunca nem souberam e nem trataram. Esses adultos poderiam estar melhor hoje se eles tivessem recebido o diagnóstico? Sim. A gente pega muitos casos de adultos numa depressão, e aí a gente fala de comorbidades, né? Então, provavelmente, esse adulto que não foi tratado na infância, hoje ele descobre porque ele já tem um outro transtorno, transtornos psiquiátricos. Então, 80% dos casos que a gente pega de adulto sendo diagnosticado, ele já toma alguma medicação. Uma medicação para dormir, uma medicação para ansiedade, para depressão, bipolaridade, esquizofrenia, sim. Hoje a gente tem um nível muito maior de casos sendo diagnosticados em adultos. E é interessante porque os pais começam a se enxergar nas crianças, né? Nossa, muitos pais falam assim, nossa, eu fazia o que o meu filho faz, eu estou me vendo no meu filho, então eu quero passar a doutora numa avaliação, né? E aí acaba descobrindo, e é uma libertação para esse pai quando ele descobre. Como é essa avaliação? Como é feito o diagnóstico do autismo? Do adulto, a gente passa por protocolos avaliativos. Então, são protocolos que tanto a neuropsicóloga ou o psicólogo especializado em autismo pode aplicar, sendo psicólogos, né? Então, a gente passa por protocolos avaliativos e numa consulta clínica também, junto com o psiquiatra. Então, a gente entra em contato com esse psiquiatra, se já faz um tratamento, um acompanhamento, e a gente fecha o diagnóstico em conjunto. Mas hoje existe protocolos avaliativos. Perfeito. E para criança?
Para a criança também, mas a criança hoje, neuropediatras e pediatras que têm uma formação e uma especialização em autismo, eles dão laudo. E aí é o que eu falo, minimiza muito esse período de avaliação, que às vezes a mãe fica de 1 a 2, 3 anos esperando vir um diagnóstico, uma avaliação, se a gente já podia ter colocado essa criança em terapia. Então a criança, eu sou especialista em autismo pelo Albert Einstein, então muitos profissionais que estão na área, que já têm um olhar clínico, você bater o olho numa criança, você sabe de fato, porque a gente sabe os critérios diagnósticos dentro do DSM, então pra gente é mais fácil. Mas, se você viu minimamente atrasos no seu filho, procure um profissional especializado. Se a pediatra não considerar o que a mãe está falando, vai para um psicólogo, vai para uma fono especializada. Porque o tratamento precoce muda vidas, salva. A gente consegue perceber sinais ainda no bebê? Sim, a gente consegue hoje diagnosticar muito novinho. Então, um bebê que a mãe coloca no peito e não tem contato visual com essa mãe, né? Porque quando hoje a gente amamenta, o bebê faz esse contato com a mãe, né? Muito natural. Então, o seu bebê fica olhando para o teto, seu bebê fica olhando para a mãozinha e mexendo muito a mãozinha. E eu estou falando de bebês de 2, 3 meses, né? Então, o bebê brinca muito com a mãozinha. Você pode pegar também brinquedos, e a gente fala que é estímulos sonoros, né? Que fazem barulhos. Então, se você coloca na frente da criança, o pediatra faz, né, esse teste também nas primeiras consultas, para que a gente perceba, né, os sinais, perceba como que a criança está sentindo esses estímulos. Você coloca, a criança não olhou, você joga para cá, a criança não olhou, é um sinal já de alerta, que talvez seja um sinal do TEA, né? Então, atrasos motores, né? Essa criança está demorando para sentar, essa criança é muito molinha, eu coloco a minha criança de bruço, ela não ergue o pescocinho, né? Também é um sinal de atraso motor. Eu tenho crianças de 6 meses que a gente olha vídeos e quando a mãe faz aquela introdução alimentar, só de pegar, a criança já começa a chorar. A criança dá ânsia, antes de colocar na boca o alimento, essa criança dá ânsia. Porque o autista, ele tem essa seletividade alimentar nata? Ele tem essa seletividade alimentar, mas não é uma seletividade alimentar de preferências de comida ainda, mas é de texturas. Ele tem aflição das texturas. Ele tem essa aflição das texturas. Então, muitas vezes, ele não consegue pegar. Ele pega e solta. Ele faz aquela carinha de nojo. Às vezes, ele tenta colocar na boca, mas aí ele não consegue. Ele joga pra fora. Já são sinais para que a gente converse com um profissional especializado. Perfeito. Eu vou te pedir 2, 3 minutinhos, Claro. vou dar um recado e eu volto. E aí eu vou convidar mais gente para participar Ótimo. desse nosso bate-papo aqui, tá Obrigada. bom? Porque hoje é um dia muito especial, é um dia que a gente vai aprender bastante sobre o autismo, para a gente ser uma sociedade mais consciente, mais acolhedora, né? E para que a gente também possa agir da melhor forma possível, se por um acaso a gente perceber, dentre os nossos, alguma possibilidade para começar o tratamento o quanto antes. Agora vamos voltar aqui e a gente vai agregar ao nosso bate-papo com a psicóloga Camila Lessa, a Silvia, que é secretária municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo, Silvia Greco. Então, a gente amplia um pouquinho para receber ela, que é responsável pelo primeiro centro municipal da cidade de São Paulo para pessoas com transtorno do espectro autista. A trajetória pública da Silvia já tem mais de 30 anos e é marcada pelo compromisso com políticas sociais. Isso é muito interessante, né? Secretária municipal da Pessoa com Deficiência. Seja muito bem-vinda, Silvia Greco. Que prazer. Obrigada por estar aqui. Obrigada. Eu vou te convidar para sentar do lado da doutora Camila para a gente continuar aqui o nosso bate-papo. A gente já falou um pouquinho sobre o que é o autismo e sobre a necessidade do acolhimento e do olhar correto para o transtorno, né? E o que você tem vivido na prática na secretaria? Olha, eu estou como secretária, mas eu também sou mãe de um filho que é cego e autista. Então, a minha vida, nos últimos 19 anos, foi uma vivência e um aprendizado muito grande, porque eu acredito que o meu filho me ensina muito mais do que eu posso ensinar a ele. E não é diferente assumindo a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência da cidade de São Paulo, uma cidade que nós temos 1.200.000 pessoas com deficiência, e entendemos que precisava muito de uma política pública efetiva para atender essas pessoas que estão dentro do espectro. Por isso, inauguramos há um ano o primeiro Centro TEA, que é um centro de atendimento para pessoas com transtorno do espectro do autismo.
Está sendo um sucesso, o primeiro de mais 3 que serão inaugurados, com uma demanda gigantesca e uma grandeza no espaço físico de 5.800 metros quadrados, que está sendo referência até para o mundo. Mas mais do que a grandeza física, eu acho que é a grandeza de transformação que tem as pessoas que estão sendo atendidas, que além do atendimento para os filhos, também tem para as mães. Um diferencial muito grande. Que trabalho lindo. Como chama seu filho? A gente está vendo imagens, vou pedir para a produção colocar em tela cheia. Depois a gente vai passar a matéria sobre o espaço. Como é que ele chama? O Nicolas é um torcedor palmeirense, Eu né? tô vendo, né, Nicolas? Tá tudo lindo, mas podia torcer pelo São Paulo também, né? Poxa vida. Nós ganhamos o prêmio da FIFA como melhores torcedores do mundo pelo fato de eu narrar os jogos do Palmeiras para ele, porque ele é cego, né? Então teve uma repercussão aí mundial e é minha fonte de inspiração todos os dias para trabalhar pela causa. Que coisa linda, né? E você encontrou um propósito de vida para mudar a sua vida e a vida de tantas pessoas. Meus parabéns. A gente tem uma matéria que a Andressa fez sobre esse espaço e eu quero que você confira agora. Espaço que, como Silvia disse, é referência para o mundo. Veja. Oi, Cláudia. Oi, pessoal de casa. Hoje nós viemos conhecer o Centro TEA Marina Magro Martinez. É o primeiro espaço da América Latina pensado para incluir, desenvolver e acolher pessoas com autismo e suas famílias. Existem diversas salas e diversas atividades. Uma das principais é essa aqui. É uma casa equipada, onde os atendidos aprendem na prática atividades do dia a dia, como lavar louça, arrumar a cama e outras coisas. Aqui tudo foi pensado e planejado para estimular a autonomia das pessoas com TEA. Eu vou conversar agora com o Lucas, ele que já está aqui no espaço desde o ano passado, né, Lucas? Conta pra gente como é poder vir para esse espaço. Eu me senti acolhido pelos professores, instrutores, monitores, pela nossa gestão e eu me tornei praticamente o xodó do Centro TEA. Olha, eu posso provar que ele é o xodó de todo mundo, porque desde que ele chega lá na porta já sai cumprimentando todo mundo. Conta pra gente o que você mais gosta. Falou pra mim que gosta de culinária, que gosta de fazer atividade física, mas assim, o que mais você aprendeu desde que você entrou aqui? Desde quando eu entrei aqui, eu aprendi nas aulas de psiconutricionismo a jogar jogos de memórias, de cartas, de cara a cara, de montar peças, para treinar a coordenação motora, para trabalhar o controle emocional e para vencer a angústia. Agora eu vou conversar com a mãe do Lucas, Dona Maria. Dona Maria, conta pra gente qual que é a importância de ter um espaço como este para o desenvolvimento do Lucas. Muito importante, porque depois que a gente descobriu isso aqui é muito importante. Eu tenho poucas coisas para falar, mas uma palavra verdadeira: gratidão por todos aqui. O centro também oferece atividades para os pais, entre elas hidroginástica, pilates e oficinas diversas. Desde que o Lucas começou aqui, quais foram os principais avanços no desenvolvimento dele? Olha, bastante coisas, porque assim, ele está convivendo com pessoas que ele está fazendo que ele não estava fazendo antes, porque ele ficava só dentro de casa, ele ficava só no celular e às vezes na igreja, mas agora depois que ele começou a vir para cá, ele está convivendo com outras pessoas, pessoas que têm mais, menos do que ele, e os atendentes aqui estão ajudando muito ele está assim, bem melhor. Para terminar essa matéria, tem um recado especial do Lucas. É independente das idades às quais os seus filhos e filhas tenham, defendam a inclusão, o amor, o carinho, a compreensão, o cuidado, a humildade que precede a honra e o respeito, gente. Nós somos vencedores, normais, iguais, guerreiros,
seres humanos e mais que vencedores. Um abraço e com Deus, sucesso. Que coisa mais linda, que trabalho lindo. E é claro que nesse meio tempo aqui eu já perguntei para a Silvia, tem vaga, como é que faz? Então assim, para esse ano não, mas já estão começando as triagens para o próximo ano. E como todos nós já percebemos, ó, o tempo, ó, passa assim, voando. A gente já está em abril. Pois é. O ano começou ontem, não é? É. Então, no ano que vem, que já é amanhã. Então, já busca para você poder fazer já parte dessa nova triagem, né? E você disse que estão sendo já providenciados novos centros. A intenção da prefeitura, nós temos de construir mais 3 centros. E já está em fase de licitação para a obra da Zona Leste e Zona Oeste, que também estarão próximos ao metrô. Então, para o ano que vem, nós entregamos esses 2. E no meio do ano, a gente já começa também da Zona Sul. Ou seja, os 4 cantos da cidade. Ai, que coisa vai ter. maravilhosa. Nós temos um atendimento diário de 1.400 atendimentos. São mais de 30 mil por mês. Que lá o nosso Centro TEA funciona de segunda a sábado. Esse Centro TEA fica aqui na Zona Norte, né? Isso. Qual que é o endereço? Na Avenida Santos Dumont, em frente ao Clube Espéria, um lugar, né? E quando está passando, você já vê aquele prédio maravilhoso, lindo. O que é isso aqui? É o Centro TEA. Parabéns, que trabalho bonito. Né? Você foi conhecer. Fui, eu estive lá com a Silvia, tem 2 meses, e junto com o Gabriel, um vereador de São Paulo. Inclusive, eu faço parte do grupo lá do Gabriel, onde a gente discute melhorias para que a gente consiga levar para Brasília e formular leis aí, junto com o Gabriel. E aí o Gabriel me convidou, eu fui, a Silvia estava lá, conheci a Silvia pessoalmente. Achei incrível, o que me encantou foi os atendimentos com as famílias, que é o que eu estava falando, né? O quanto é importante essas famílias também serem acompanhadas. E lá tem, né? Lá elas fazem culinária junto, elas fazem terapias, natação, e aí eu achei incrível, é muito bom mesmo. Maravilhoso, porque tem que ter um olhar para a criança, para o filho, mas claro que para os pais. Se os pais não estão bem cuidados, eles não conseguem desempenhar esse papel que é tão sério, de tanta responsabilidade de forma correta. Verdade, tem que cuidar de quem cuida. As mães pedem socorro, elas estão com problemas assim de saúde mental gigantesco, principalmente quando o seu filho está em nível de suporte 2 ou 3, aí agrava mais. 80% das mães são mães solos, que criam seus filhos sozinhas, né? São abandonadas aí pelos maridos. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Eu acho que aí está o grande diferencial no conceito do nosso Centro TEA, né? Que lá não é uma clínica ou escola, mas é um espaço mesmo de acolhimento, de cuidado e de terapias que ajudam muito no desenvolvimento, mas também para as famílias, né? Agora, Silvia, a gente está falando para o Brasil todo, né? E o que a gente acabou de mostrar acontece em São Paulo. E o Brasil tem muitas mães sofrendo hoje esse cansaço, esse abandono, esse desespero, muitas vezes, né? Minha amiga que está assistindo deve estar falando, estou aqui sozinha. Como é que você acha que elas podem lutar para que isso também aconteça em outras cidades? Como é que foi a tua luta? Como é que você está onde você está hoje? Eu acho que quando assume uma mãe na cadeira também, acho que faz uma diferença porque a gente vivencia. Mas a coisa mais importante, que as mães têm que levar isso para as suas cidades, é convencer o poder público, assim como está acontecendo na cidade de São Paulo, que o lugar da pessoa com deficiência é dentro do orçamento. Porque se não pensar na pessoa com deficiência dentro do orçamento municipal para as políticas públicas, aí fica difícil. Então, eu diria que na cidade de São Paulo, nós tivemos, assim, este olhar do prefeito Ricardo Nunes, que passou o nosso orçamento de quando eu entrei, de 13 milhões para este ano, 136 milhões. Foi um aumento gigantesco. E a força que tem as mães de se envolver e buscar isso dentro da sua cidade é muito grande. Então, você acha que talvez um primeiro caminho seja montar grupos de apoio? A articulação é importantíssima. Todo mundo se comunicar, se conhecer. Olha, outro dia me deram um exemplo, eu achei isso tão bonito, essa analogia.
caiu uma árvore gigantesca, né? Aí você precisa ir lá, eu teria que levantar essa árvore porque deu uma tragédia. Você pensa assim, você tem força? Não tenho. Aí chega para uma mãe e fala, seu filho está debaixo da árvore. Você vai lá, com certeza, dar um jeito para poder levantar essa árvore. Então, acho que a união das mães, cada vez mais, e as mães são ativas, né? Normalmente, quando tem uma instituição, é sempre uma mãe, né, que está à frente disso, né? Sempre é uma mãe. Ou grupos de mães. Então, eu acho que esse é o caminho. É bem difícil que ainda não tenha um grupo na sua cidade. Um grupo que eu digo assim, que às vezes não tem nenhum contato político, não tem nenhuma força, como alguém que vai ali fomentar um feito desses, que é um grande feito maravilhoso, mas você pode fazer parte. Você precisa buscar ajuda, você precisa tentar fazer essas conexões, né? Exatamente. Então eu vou dar um recadinho e volto já, porque aí eu vou chamar alguém que foi adiante e que é o primeiro parlamentar com autismo e que fez um trabalho incrível. A gente vai conversar com ele também, que é o Jorginho, tá bom? Então eu volto aqui já. Agora vamos lá, vamos agregar a esse assunto uma pessoa que fez e faz um trabalho lindo. Ele foi o primeiro parlamentar autista do Brasil e a gente vai falar sobre essa inclusão na prática, né? Ele transformou a história de vida dele em missão pública, tornando-se uma das vozes mais respeitadas pela causa PCD. E isso em nível nacional, gente. Ele foi autor de projetos e leis pioneiras, como a Lei do Laudo Médico Definitivo para o TEA, que reduz burocracias e assegura mais dignidade às famílias. E ele conversa com a gente agora, Jorginho Mota. Seja bem-vindo. Obrigada por estar aqui. Muito bom te receber, Jorginho. Tudo bem, Cláudia? Te convidar para sentar aqui do lado das meninas. Tudo bem, meninas? Tudo bem? Pra gente conversar mais. Tudo bem? Que coisa linda, que também é o trabalho que você fez e como é importante, né? Alguém que vive na prática e pode levar a sua própria história para ajudar outras pessoas. Agora, é uma luta, né? Realmente, Cláudia. Primeiro, queria te agradecer o espaço. Parabéns pelo programa maravilhoso. Falei que hoje eu estou realizando um sonho, porque minha mãe assistia muito, né, a Rede Vida, e é muito importante para a gente estar aqui, podendo mostrar que o autista ele pode estar em qualquer lugar que ele sonhe, que ele queira estar. Que coisa né? boa isso. A nossa luta é justamente para mostrar que o autista, que a pessoa com deficiência, ela pode estar onde ela quiser. E prova disso sou eu aqui hoje, ao lado de pessoas maravilhosas, né, no teu programa, que tem uma audiência fantástica, tá aqui falando, né, no início, primeiro dia aí, né, já da conscientização do autismo. Me conta um pouquinho, Jorginho, como é que foram esses projetos, essas leis, o que elas proporcionam para quem está no espectro autista? Na verdade, o que aconteceu comigo? Eu descobri que eu era autista, eu vivi uma vida, eu fui andar e falar aos 4 anos de idade, minha mãe ficou dentro da sala de aula comigo, da primeira série até a 7ª série, e na 8ª série eu sofri muito bullying, né? Então eu tive uma infância muito difícil por não saber, né? Por não ter tido o diagnóstico precoce, que hoje a gente luta tanto por esse diagnóstico, né, secretária? A gente batalha muito por esse diagnóstico. E eu vivi uma vida muito difícil, sem entender o que realmente eu tinha. E aí, quando nasceu meu filho Theo, quero mandar um beijo pro Theo, que é autista também, pra Melzinha, minha filha, eu descobri que eu era autista em 2018. E aí eu fui na Câmara Municipal da minha cidade pedir políticas públicas para o autismo. E aí um parlamentar me disse, política para PCD, essa comunidade é muito pequena. E outra, Jorginho, isso aí não dá voto. Aí ele deu um tapinha nas minhas costas, deu um sorriso largo e disse, autista nem vota. Né? E aí eu saí da Câmara Municipal em 2018, decidido a me tornar parlamentar, porque eu sabia que aquilo ia fazer diferença não só para o meu filho, mas para toda uma geração. E aí eu consegui, em 2020, me tornar o primeiro parlamentar autista do Brasil. Que bom, né? E ao mesmo tempo, que pena que o Jorginho tenha recebido essa resposta de um parlamentar. E ainda bem que você não desistiu. Agora, é interessante demais você ter percebido o seu diagnóstico, no diagnóstico do seu filho. Camila tinha falado sobre isso, né? Exato. Muitas famílias, muitos pais, assim como o Jorginho, né? Eles acabam se vendo no filho.
E aí eles vão atrás do diagnóstico. E é libertador, né, Jorginho? Muito, é libertador porque a gente vive, por exemplo, eu vivi uma vida sem entender o que eu era, onde realmente eu deveria estar, de que maneira, né? Então eu vivi uma vida onde eu era muito tímido, eu não gostava de barulho, não gosto ainda muito de barulho, de muitas luzes. Então, para as pessoas, eu era visto como chato, como o estranho. E eu comecei a me sentir assim. Então, receber o diagnóstico foi uma maneira muito, muito fantástica de eu poder me entender. Olhar para a tua vida e falar, Exatamente. era isso. O que você acha, Jorginho, que teria acontecido se você tivesse o diagnóstico precoce? Como o Theo, por exemplo, tem. Olha, meu filho Theo, hoje o Theo, ele é um menino muito, muito inteligente, apesar de ter seletividade alimentar, e hoje ele come só um tipo de alimento, e a gente vem lutando muito para isso. Mas talvez, se a minha mãe tivesse tido condições do diagnóstico naquela época, talvez hoje eu poderia ser um Elon Musk, poderia ser um Albert Einstein, né? Porque o autista, e aí as pessoas falam, né? Eu sou autista nível 1 de suporte, com TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, e com altas habilidades. E eu falo que assim, o autista ele tem um hiperfoco. Então, se trabalhar do hiperfoco daquele autista, mesmo o autista nível 1, nível 2 ou nível 3 de suporte, as chances daquele autista desenvolver no que ele é bom, no que ele gosta, é muito grande. Então, hoje, eu luto muito, muito, Clau, para que os autistas, para que as nossas crianças tenham um diagnóstico precoce. Porque eu sempre falo para a mãe, o diagnóstico, ele não é uma sentença, ele é um ponto de partida. Perfeito. Essa colocação e essa lembrança sobre o hiperfoco, eu acho que também é muitíssimo importante. Aí vale esse ponto de atenção para todas as mães, as avós, que muitas vezes a avó vira responsável pela criança como se fosse mãe, né? E aí eu queria te perguntar, secretária, se lá no centro de acolhimento existe também um trabalho para aproveitar esse hiperfoco de forma direcionada. Exatamente, isso é uma das características de buscar todas as habilidades, todos os potenciais de cada um para desenvolver, porque o autista, cada um é assim, é único. E nós precisamos até parar com essa mania de que muitas pessoas ainda têm, está enraizado em muitas pessoas, de ter dó ou piedade. E o que eles precisam é de oportunidade para poder desenvolver os seus talentos, né? Então, quantos nãos, né, ele recebeu, até o próprio não, quando foi a uma Câmara Municipal, infelizmente, né? Por quê? Porque as pessoas ainda olham, né? Não precisa, é a responsabilidade da família, é uma responsabilidade de toda a sociedade. E a palavra de ordem é o respeito, né? Então, lá a gente desenvolve muito os talentos e as habilidades de cada um, e dentro deste hiperfoco, desses talentos, aí tem um desenvolvimento gigantesco para a vida. Agora, Jorginho, você disse, se eu tivesse o diagnóstico precoce, talvez eu fosse um Elon Musk. Ainda dá tempo, viu? Dá tempo. Quero te falar isso. Você deve ter uns 30 anos no máximo, mais ou menos isso. Um pouquinho mais. Mas dá tempo. Eu me lembro quando eu tinha a sua idade, eu também achava que já tinha escolhido o meu caminho e ponto. A vida muda o tempo todo e existe muita oportunidade. E a gente vai viver muito. Exatamente. Então, ainda dá tempo de você virar o nosso Elon Musk, o nosso Einstein. O que a gente clama muito, Clau, é para que políticas públicas sejam empregadas na prática, né, que as nossas crianças possam ter aí o professor auxiliar, que hoje falta muito no setor público, privado, ter o acompanhamento especializado, porque isso ajuda muito. Eu sou prova que, se a minha mãe não tivesse empregado aí 4 horas na sala de aula comigo, talvez hoje eu não estaria aqui. E a gente sabe que hoje, para uma mãe fazer isso, é difícil, porque as mães vivem uma vida, uma jornada típica solitária, né? A gente sabe que hoje a maioria das mães, existem muitos casos de mães que matam seus filhos e se matam, porque 78% dos homens, quando descobrem que tem na família uma criança, um filho com deficiência, eles vão embora e abandonam essa mãe. Então, essa mãe vive uma vida típica solitária. Então, eu conclamo aqui para que a gente possa trabalhar políticas públicas não somente para as crianças, mas para essas mães que a vida não é fácil.
Eu vou falar que até para os adultos que receberam o diagnóstico tardiamente, né? Eu queria falar Eu isso. contei outro dia, eu recebi uma mensagem que me tocou muito de um colega de trabalho que tivemos durante um tempo e que na época não tinha o diagnóstico, acabou sendo demitido porque ele não estava apto para desempenhar o trabalho, porque ele precisava ter algumas habilidades que ele não tinha desenvolvido, até por conta do autismo, né? E hoje ele estava contando um pouco da dificuldade que ele tem até de se recolocar. E hoje ele é pai, chefe de uma família, quer dizer, e está lá numa situação complicada. Os adultos que receberam o diagnóstico tardiamente, que não foram bem trabalhados, precisam também de um olhar muito especial. Dentro do Centro TEA, nós atendemos a partir de 6 anos, mas nós priorizamos jovens, adultos e idosos, porque é costume até dizer que depois dos 18 anos é a terapia do sofá. Ele já não tem tantas oportunidades de participar de atividades e de tratamentos e de atividades que possam ajudá-los. Então, a gente está priorizando isso, principalmente o idoso, né? Porque sabe que a grande preocupação das mães é o que será do meu filho a hora que eu não estiver mais aqui. Todas nós pensamos assim, né? Não tem diferença. E aí precisamos fazer com que eles tenham a maior autonomia possível para poder viver a realidade, se um dia faltar a sua mãe, né? Bom, e graças aos projetos, às leis, ao trabalho do Jorginho, ao trabalho de todos vocês, a gente hoje tem alguns direitos assegurados a pessoas com deficiência. Eu vou chamar aqui a advogada Maiara. Por favor, doutora, seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente também. Eu que agradeço. Vou pedir para você sentar aqui. A Maiara é esposa do Jorginho, né? Exatamente. Bom, você é um homem de muito bom gosto. Que esposa linda. Então, daqui a pouco eu converso com vocês todos, tá? Sobre esses direitos, porque isso é importante. Vamos lá. Doutora Maiara, quer dizer que você é a esposa do Jorginho. Sim, Então, juntos nessa luta, né? juntos nessa luta de inclusão. E aí, como advogada, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente quais são os direitos da pessoa PCD, portadora de qualquer necessidade especial. Sim, são muitos os direitos, né? Infelizmente, a gente tem que lutar diariamente para colocar eles em prática. E o ponto de partida que eu sempre falo, né, para as mães atípicas é o laudo. E pode parecer um pouco óbvio, mas não é. Na prática, a gente encontra laudos que não estão completos e na hora de pedir o direito, um professor auxiliar, o BPC-LOAS, né, que é um valor de um salário mínimo que vem para trazer qualidade de vida para essas famílias, porque geralmente a mãe, ela é a única pessoa ali que vai prover o sustento, que vai levar nas terapias e aí ela não consegue trabalhar. E aí vem o BPC-LOAS para trazer essa qualidade de vida, né, e esse sustento. Só que a gente se depara com laudos que às vezes só tem o CID. Aí, né, precisa de um professor auxiliar, mas por quanto tempo? Consegue compartilhar esse professor auxiliar? Os impedimentos, né, porque o INSS ele faz análise se essa criança ela tem impedimentos de longo prazo. Então, tudo tem que estar dentro do laudo, né? E aí, né, tem aí os direitos de inclusão, né, que é professor auxiliar na escola, a AT, né, que é o acompanhante terapêutico, que elas acabam confundindo também, mas são as extensões, né, das terapias que acontecem nas clínicas, né, dentro da escola. Então, são diversos aí os direitos que, infelizmente, não são automáticos, né, muitos deles a gente realmente tem que batalhar, mas a gente acredita que, aos poucos aí, a inclusão vai ser algo natural, que a gente não vai precisar lutar aí, né. Eu acho que a gente tem que batalhar e também precisa propagar, porque tem gente... O Brasil é gigante, né? E quando a gente pensa na realidade que a gente vive, a gente acha que todo mundo sabe. Mas tem cidadezinha pequenininha que nem nunca ouviu falar que existem esses direitos. E a gente está falando para essa população toda desse Brasil, né? E tem muita cidade pequenininha que não tem um especialista no assunto. Então, olha aí que informação importante. Você tem direitos e precisa conhecê-los. Isso, exatamente. Eu falo que o conhecimento, ele liberta. Nós temos mães que elas são expert, mas a maioria das mães, elas chegam com aquele laudo, elas nem entendem. Olha, o médico falou que o meu filho tem alguma deficiência. Elas querem entender primeiro, né? Então, a gente faz esse papel, né, de levar o conhecimento, de mostrar os direitos e de mostrar os caminhos também, né? Como chegar até esse direito.
Perfeito. Eu vou pedir para a produção liberar aqui no nosso vídeo wall a participação dos telespectadores. Esse momento é muito gostoso, porque quem está em casa também gosta de interagir, né? E essa interação é muito positiva. A Juliana Moraes diz assim, olha, oi doutora, vamos ver para quem é que é a pergunta, tá? O meu nome é Juliana, tenho 34 anos e sou mãe solo de um menino de 5 anos que foi diagnosticado com autismo recentemente. Desde então, minha vida virou de cabeça para baixo. Eu tive que largar o emprego, minha rotina mudou completamente. Para ser sincera, às vezes eu sinto um luto pelo filho que eu idealizei. Eu amo o meu filho, mais que tudo, mas também me sinto perdida, cansada e até culpada por pensar assim. Isso é normal? Como lidar com esse turbilhão de sentimentos sem me sentir uma mãe ruim? Juliana, a gente tem várias pessoas que compreendem perfeitamente a sua dor. Então, eu vou pedir para que cada um fale um pouquinho, tá? Vou começar com a Camila, que é a psicóloga. Cláudia, é o que eu sempre falo. Existem famílias em pleno sofrimento. E como eu buscar ajuda? Na própria equipe que seu filho passa, sempre vai ter alguém para te acolher. Essas mães precisam de acolhimento, elas precisam de ajuda, né? Na Integrária, a gente tem, inclusive, um grupo que chama Café com Equipe. E aí é o cuidado de quem cuida. Essas mães estão desesperadas, gritando socorro. E ela falou algo muito importante, que é o luto. Eu idealizei um filho e veio outro, mas eu amo o meu filho. Isso não quer dizer que eu não quero o meu filho, mas eu quero ter uma vida digna para ele, né? E como eu busco isso? Então, sempre a mãe precisa estar também sendo acolhida e num tratamento em conjunto com esse filho. A gente, enquanto mãe, esquece um pouco de nós. Perfeito. Eu falo para as mães, vocês focam muito no tratamento dessas crianças, mas vocês precisam de cuidado, porque quando eles saem daqui, das minhas mãos, é para as suas que eles vão. Quem cuida precisa ser cuidado. Precisa muito. Jorginho. Olha, Juliana, o que eu posso te falar é que você nunca desista de lutar pelo teu filho. A gente sabe que a jornada atípica não é fácil, para minha mãe não foi fácil. Eu era um menino muito rebelde, porque muitas coisas me incomodavam e eu não sabia o que eu tinha. Mas hoje as mães, elas têm possibilidades de buscar esse apoio, né? Então, se você precisar, pode me procurar que a gente vai te ajudar, eu, a doutora Maiara, enfim, todos aqui, mas não desista, lute, porque essa luta talvez não seja para a gente agora, mas para próximas gerações, né? E para as mães, porque como todas falaram aqui, Clau, essas mães elas estão vivendo, tem gente que fala, o autismo é uma doença. Não, o autismo não é uma doença, é uma condição neurológica, mas essas mães elas estão ficando doentes. Elas sim estão ficando doentes. Doutora Maiara, como mãe também, né? O que você falaria? É um quadro, né? O dela é o quadro típico da vida atípica, né? Uma mãe solo, que então 78% dos pais, quando tem uma criança com deficiência, eles vão embora. Então fica a mãe, né, para cuidar do filho. Então ela se sente muito sozinha. E também o que a doutora falou, que é o luto. Né? Quando recebe o diagnóstico, não era isso que a mãe esperava quando estava grávida, né? A mãe sentiu isso? A mãe esperava. Eu sou uma mulher atípica, né? E eu senti isso. E eu me perguntava, olha que curioso, né? Eu já trabalhava, quando eu descobri que eu sou uma mulher atípica, eu já trabalhava com inclusão, já lutava arduamente com essas crianças com deficiência, com as mães, e eu sofri um luto. E eu me perguntava, Clau, nossa, mas eu sei tudo, e eu estou vivendo luto. Então, não se cobre tanto, Juliana, porque esse luto, ele realmente existe. Imagina, eu já trabalhava com isso, eu já sabia os caminhos, e mesmo assim, eu tive esse meu momento, né? Então, não se cobre tanto. Realmente, Silvia. Quando... Desculpa, Maiara, te cortei. Quando a mãezinha, ela tá ali esperando o neném, ela não vai esperar que seja uma criança com deficiência, né? Ela vai, eu queria ser bailarina, então quando crescer, vai ser bailarina. E aí vem a criança com deficiência, realmente tem esse luto, mas a gente tem que bater a poeira, levantar e falar, agora eu vou lutar por mim e pelo meu filho. Perfeito. A gente normalmente fala que é do luto à luta. É assim que a mãe se sente, né? Vem a notícia do diagnóstico e aí começa uma grande luta. Eu falo que eu, especificamente, o Nicolas foi adotado e na adoção eu já sabia que ele era uma pessoa cega, né? E depois que foi diagnosticado o autismo. E aí não dá para romantizar, porque tudo é uma novidade muito grande na vida da gente e a gente realmente se sente muitas vezes perdido. Por isso que eu disse no início que ele me ensina muito mais, porque
porque acho que a rotina dos nossos filhos acaba nos ensinando muito. Mas eu queria até, não sei se ela é de São Paulo, mas se for de São Paulo, falar de um programa que nós temos da Secretaria da Pessoa com Deficiência, que é a Casa Mãe Paulistana, para atender mães de filhos com deficiência. Aí não é só o autismo, né? De todos os filhos com deficiência. Porque lá, além do acolhimento que ela recebe para ela também, ela tem toda uma equipe de psicólogo, de assistência jurídica, para orientação também e dar as mãos juntas para poder ela dar algum passo mais importante. Se colocar no Google Casa da Mãe Paulistana, ela encontra informação. É a primeira nossa casa-mãe, é na Zona Leste. E aí, se for de São Paulo, eu quero te receber lá, porque com muito carinho a gente vai poder te fazer muitas orientações. Muito obrigada. Já coloco à disposição também o Espaço Azul, que é um espaço que eu tenho em Guarulhos, que atende 350 famílias atípicas. E lá a gente atende com muito carinho as mães atípicas também. Pode colocar lá, @Espaço Azul Oficial, e que a gente está à disposição para ajudar também, Cláudia. Maravilha. A Camila Almeida, ela diz: Jorginho, quais foram os principais desafios que você enfrentou ao ingressar no mercado de trabalho? Eu tenho muita dificuldade em socializar e isso interfere muito na minha vida. Como é que é o nome dela? Camila. Camila, olha, o meu maior desafio foi na Câmara Municipal. Por quê? Porque muitas vezes eu subia na tribuna da Câmara e eu nunca precisei de papel para ler. Eu sempre fui eu sempre decorei muito fácil as coisas, né? E eles me chamavam de Zé Louquinho, falavam para mim: nossa, mas você não é autista, olha o que você faz. Ninguém aqui consegue ler 100 itens da pauta sem ter papel, você lê, você não é autista, né? Então, esse é um outro desafio que a gente tem, principalmente os autistas nível 1 de suporte, Cláudio, porque o autismo não tem cara, o autismo é uma condição que a gente vive internamente, né? Então, muitas pessoas, elas julgam a pessoa. Eu, por exemplo, ando muito com esse cordão, que é um cordão de identificação de que eu sou uma pessoa com deficiência oculta, mais especificamente autista por conta dos quebra-cabeças, né? E eu sinto que ainda há muito preconceito. Então, tem muitas pessoas, igual a doutora Maiara é advogada e é autista. E muitas vezes ela não fala que é autista porque existe o preconceito. Poxa, mas será que, por ele ser autista, será que ele vai conseguir desenvolver um papel dentro da Câmara Municipal que seja funcional? Né? Então, eu acho que hoje nós estamos quebrando esse tabu e mostrando que não só o autista, mas como qualquer pessoa com qualquer tipo de deficiência pode fazer a diferença e pode desenvolver, sim, um papel fundamental no trabalho. Aliás, tenho muito orgulho, Camila, de ter exercido o papel como parlamentar e ter mostrado para muitas pessoas que o autista, ele pode o que ele quiser. Perfeito. Vocês já sabiam que eram ambos autistas quando começaram a namorar? Não. Ele que começou a identificar. Às vezes ele até brincava, né? Ele falava: você é mais autista do que eu, vai fazer os testes. E as pessoas perguntam: o que mudou? Depois de 28 anos, tudo mudou. Hoje eu tenho mais qualidade de vida. Né? Hoje eu faço um tratamento que é o TCC, né? Que antes eu abandonava, eu ficava 2, 3 meses com a minha psicóloga, eu falava: não tenho mais o que falar, abandonava. Remédio, a mesma questão, tive muitos episódios depressivos, porque não fazia amigos, não tinha namorado, não participava das turminhas do colégio, do prédio, então eu vivia uma vida muito sozinha. Né? E ele insistiu muito para mim: vai fazer os testes. E eu fiz e descobri que eu sou autista. E hoje eu tenho muito mais qualidade de vida. Que coisa maravilhosa. A Maria do Carmo pergunta para você, Silvia: como enfrentar o preconceito? Eu tenho um filho autista, suporte 4, que também tem deficiência visual. E os olhares para ele doem mais que qualquer palavra. Como você lida com isso? Preconceito enraizado que infelizmente ainda existe na sociedade. E, principalmente, como eu disse, olha com dó ou piedade. Isso é muito triste pra gente. Eu confesso que com o Nicolas eu nunca tive algum preconceito tão forte assim. Só quando eu narrava os jogos para ele, que muitos perguntavam assim: para que você fica narrando? Não é mais fácil você colocar o fone de ouvido? Nós, mães, não buscamos o que é mais fácil. Nós buscamos o que deixa mais os nossos filhos felizes. Não é assim, Cláudia? Então, eu vou dizer para você que assim, precisa respirar muito fundo para poder enfrentar essas barreiras que a gente tem de preconceito. Não é fácil, né? Às vezes dá vontade até de sair do trilho do trem, mas a gente não tem que fazer isso, a gente tem que ter a postura de mostrar, sair com os filhos, colocar eles nas ruas, porque aí a sociedade vai começar a aprender a conviver com aquilo que eles acham que é diferente.
é ocupar espaços, eu acho que é a melhor forma de a gente tirar essas barreiras do preconceito. Gente, como eu gostei de recebê-los. Muito obrigada. Faltou falar alguma coisa? Alguém quer deixar um recado final? Muito Queria te agradecer por abrir espaço para poder falar sobre a pessoa com deficiência, para poder falar sobre as nossas lutas, né? Para dizer que é muito importante. Hoje eu vivo um momento muito especial, Clau, porque quando eu era garoto, eu não era chamado para lugar nenhum. E isso acontece. Hoje as crianças autistas, a mãe não é chamada para lugar nenhum, as crianças não são chamadas para aniversário. E eu me lembro como se fosse hoje. Um dia minha mãe falou para mim assim, eu falei, mãe, por que eu não sou convidado para esses lugares, né? E a minha mãe me disse, filho, você ainda vai ser convidado para lugares que você nem vai imaginar. Sua mãe está viva ainda? Minha mãe faleceu em 2019, vítima de um câncer no cérebro, né? E o maior medo que a minha mãe tinha, mesmo eu já formado, já com filhos, era de morrer e me deixar. Então a gente sabe que... Ela não viu tudo isso que aconteceu contigo. Não viu, infelizmente. Não, a gente acredita que... Infelizmente. E eu falo que a maior conexão que a minha mãe teve comigo foi exatamente que ela ficou agonizando no câncer durante uma semana. E o médico tinha falado que ela ia morrer em horas. E ela ficou uma semana. Aí uma tia minha me disse, filho, entra lá, conversa com a sua mãe, porque sua mãe está sofrendo muito, sua mãe está colocando sangue pela boca e a sua mãe tem que partir. E aí eu conversei com a minha mãe, falei, mãe, eu acho que deu, a senhora fez tudo que a senhora podia por mim, muito obrigado, eu vou dar muito orgulho, E foi um momento muito difícil para mim, viu, Cláudio? Despedir assim da minha mãe. E aí eu disse tudo isso para minha mãe, dei um beijo na testa dela e quando eu soltei a mão dela, ela faleceu. Agora imagina, né? Ela nessa época nem imaginaria onde o filho chegaria. Com uma família linda, fazendo um bem para a sociedade sem tamanho. Que coisa maravilhosa, né? Olha, amei recebê-la. Silvia Greco, se você quer mais informações sobre o Centro TEA-ZN, tá? Centro TEA-ZN, lá no Instagram tem tudo. Silvia também tem Instagram, Silvia Greco, com 2 Cs, _. E aí, gente, a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, tem muitos programas interessantes. Você entra lá no prefeitura.sp.gov.br/pessoa, com _deficiência. E que sirva como exemplo para outras cidades também. Doutora Maiara, muito obrigada por estar aqui. Ela está no DRA Maiara com Y, Maia. DRA Maiara Maia, _, lá no Instagram. DR Maiara Maia, _. Doutora Camila Lessa, psicóloga, está no @Camila, _Lessa, _psicóloga. Ou no Clínica Integrare, tudo junto. E o Jorginho Mota, tá no Jorginho Mota, como a gente fala, é com um T só, tá fácil de encontrar. Acompanhe também o trabalho dele. E você disse do seu, como que chama Azul? É o Espaço Azul. Espaço Azul, eu decorei o azul. É um espaço que eu criei para receber, acolher as crianças e as mães atípicas com terapias e com tudo que eu não tive hoje. Eu consigo fazer esse trabalho muito lindo. Maravilha. Você já está convidada para ir lá. Muito obrigada, meus parabéns a vocês todos. E Clau, eu posso falar? Por favor. A gente está organizando um congresso, que é o Neurointegra. A gente organizou em 2025 e a gente está com o congresso agora em 2026 em Bragança. Preocupada por levar informação e informação da ciência para essa família, para os professores, para os médicos. Vamos ter diversos palestrantes. Eu queria convidar as pessoas para entrar também lá na página do Neurointegra, porque vai ter todas as informações lá. Neurointegra.com.br. Na verdade, no Instagram tá @Neurointegra. Neurointegra. Entra lá. Obrigada, Cláudia. Eu que agradeço. E voltem sempre, tá bom? Obrigada. Sempre é um prazer recebê-la, pra gente aprender mais sobre autismo. Viu? Parabéns, obrigada. Muito obrigada. A próxima vez você traz o Nicolas. Com certeza. Parabéns por abrir as portas. É um prazer. Eu que agradeço. Um beijo nas Maravilhosa. crianças. E até a Parabéns. próxima, viu, Obrigada, gente? Cláudia. Muito obrigada.